Sempre achei curioso como algumas coisas a gente acaba levando de forma muito séria, né? E a gente não dá o tempo adequado para poder maturar as situações da vida. Basicamente, a gente não sabe deixar com que as coisas cresçam e vivam e tenham seu curso, né? Justamente isso nos causa um certo medo de viver. E por quê? Porque a gente sempre se cobra muito de uma forma como se precisássemos ter uma performance muito acima da média ou ter um desempenho que, que as pessoas olhem para nós e nos destaquemos de alguma forma, né? Isso bem antes do boom das redes sociais, do Instagram, etc. Já na minha época de ensino médio, né, já sentia essa pressão. E não é nada assim que foi criado pelas redes sociais, sabe? Se as pessoas falam isso hoje, talvez seja só para uma questão de criar mais conteúdos contra as redes sociais ou porque esqueceram de algo que sempre existiu, que é essa pressão social que existe, é, que muitas das vezes não é algo consciente, né? É como se fosse uma espécie de massa, assim, né? Poderíamos chamar de inconsciente coletivo, poderíamos chamar é, de massificação, de comportamento de massa, sabe? E eu diria que isso nos causa muito medo de viver, muitas vezes, porque a gente não sabe deixar que as coisas tenham o tempo próprio, né? Aqui nessa série de vídeos em que eu tô compartilhando um café com vocês, eu busco sempre tentar trazer uma experiência que possa agregar na vida de vocês e que tenha uma calma, né? Embora hoje eu esteja com pouco tempo, mas vamos pensar o seguinte: dentro da minha experiência, eu fui percebendo que muitas das vezes eu ia me desenvolvendo em algumas áreas, né? E para algumas outras eu não conseguia me desenvolver muito bem, né? Como é normal para qualquer pessoa viva, né? Mas como eu sempre fui de um tipo muito introvertido e de capacidades diferentes, né? Assim, digamos que eu sempre fui muito bom em fazer provas de escola, né? De forma que eu nunca fiquei em uma recuperação, o que não é um grande mérito, né? Mas assim, visto o esforço que eu empregava nos estudos, acaba que era um grande mérito, sim, porque era um baixo esforço, né? Então eu não sei, eu tinha uma resistência muito grande com escola, tudo que fosse relacionado à escola eu queria fugir sempre, né? Não gostava do contato, do convívio, tinha essa dificuldade de estar convivendo, né? E por isso hoje eu recomendo sempre para as pessoas que façam esse esforço de buscar uma convivência saudável, né? Porque é muito fácil fugir, né? Eu falo por experiência própria. Enfim, eu tô até buscando um diagnóstico nessa parte de saúde mental para poder avaliar alguma neurodivergência, alguma coisa assim do tipo, né? Já me falaram que eu pareço bastante, então não seria nenhuma novidade, né? Sei lá, tem alguma questão relacionada a isso, mas eu vou investigar ainda, então sem, sem colocar o carro na frente dos bois, vamos aos poucos, né? Mas percebam que a gente se desenvolve em algumas áreas da vida diferentemente do que em outras, né? E o fato de, por exemplo, eu aprender a tocar piano não quer dizer que eu vá aprender automaticamente a cozinhar ou a dançar, né? Quando eu falo aqui, algumas vezes eu já falei que você aprende a fazer bem uma única coisa, você vai conseguir aprender a fazer qualquer outra coisa, é um processo de desenvolvimento analógico da mente. Você consegue desenvolver através de um trabalho de imaginação uma capacidade de plasticidade da sua consciência, do seu cérebro, que você consegue transportar qualquer atividade para qualquer outra atividade. Então os princípios eles são parecidos, eles são semelhantes, né? Então não é uma questão de que você aprendeu uma coisa, já aprendeu todas as outras, né? Não sei,
eu imagino que ninguém tenha pensado nisso. Mas se pensou, pensou errado, né? Então, para quem já jogou RPG, não de mesa, né? Eletrônico, online também, já deve ter percebido aquelas árvores de habilidades, né? Que lembram muito aquele esquema da Kabbalah, com as sefiras e a árvore da vida, né? Não é bem a árvore da vida, mas enfim, a árvore lá do. É a árvore da vida, sim, dos cabalistas, né? Então, esse esquema de desenvolvimento de árvore de habilidades é muito interessante, né? Porque, por um lado, você tem muitas vezes vias distintas e essas vias se cruzam de alguma forma. Ou acaba que, para desenvolver uma certa habilidade, eu preciso antes desenvolver outras tantas, né? E também, a depender de quanto eu tenha de um atributo, né? Isso influencia em outras coisas. Resumindo, as coisas se influenciam e somos capazes de transferir nossas habilidades de uma atividade para outra, mas não é uma coisa assim rígida, né? Eu tenho como afirmar para vocês que tudo tem a ver com tudo. E o fato de aprender a tocar piano pode não me ensinar a cozinhar, mas pode me ensinar a ter um melhor ritmo na dança, né? E aprender a ter um melhor ritmo me ajuda em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Qualquer área da vida, tá? Isso posso afirmar taxativamente. É uma questão de percepção, uma questão de sutileza. Você desenvolve uma espécie de timing, né? Tempo, time, ritmo, essas coisas. Estamos falando da mesma coisa. Então, qual é o momento certo de realizar algo? Então, por que a gente tem esse medo de viver assim, né? Eu tô falando de desenvolver certas habilidades porque a gente precisa nos dar tempo para crescer, né? Eu vi uma frase recentemente, né, que diz assim, que a criança é como uma planta, né? Que precisa crescer primeiro para depois podar, né? Você precisa podar na medida certa, que senão ela não vai crescer mais. E nós somos assim também, né? Então, não há como a gente começar algo e já querer estar profissional. A gente nem passou pelo processo, né, de aprender. Então, a gente pode fazer também uma analogia da seguinte forma, né? Nossa idade não corresponde exatamente à idade em todos os campos da vida, né? Sei lá, se a pessoa tem 25 anos, 20 anos, né? Não quer dizer que ela tem 20 anos tocando piano, 20 anos praticando corrida. Não, pelo contrário. E ainda mais, né? Digamos que na primeira infância, na segunda infância, a gente está só aprendendo o beabá das coisas. A gente não aprende nada verdadeiramente assim profundo, né? Porque a razão ainda não está bem estabelecida, então a gente não consegue arraigar e desenvolver os mais altos níveis disso, né? Ainda nos gênios, por exemplo, Mozart, que sempre foi gênio, sempre soube música, ainda assim as suas composições de criança não eram lá grande coisa, né? Mas eram geniais com certeza, né? Porque com 5 anos ele conseguia fazer uma composição completa, pequenas composições, mas completas, né? Então ainda pessoas geniais precisam de um processo educativo, né? Não é porque tem um traço de gênio, de genialidade, que vai se abster da educação, né? Até porque uma genialidade que não é bem educada, ela vai se transformar em uma perversidade, vai se transformar em uma loucura, em um processo amoral do indivíduo. Ele vai perder a sua percepção do que é o bem, do que é o mal, porque ele é gênio e ele é muito superior aos demais nessas habilidades que ele possui. Se ele não tem uma educação correta, ele vai atribuir quase como um selvagem, né? Que avalia o mundo pela sua força, ou seja, eu sou mais forte, logo eu mando, eu sou superior, os outros devem me obedecer. Da mesma maneira que o gênio vai pensar da mesma forma, se ele não tiver essa educação, né? Então, como eu sou superior a esses outros, eu vou exercer
o meu poder, o meu domínio sobre eles, né? Então, assim, a gente precisa dar tempo ao tempo às coisas. Deixar que nós possamos crescer. Deixar que as sementes que a gente plante germine e a gente vá aos poucos retomando um certo ímpeto pela vida, tá? Eu por muito tempo, né, fiquei nesse limbo, né? E hoje eu acho que eu tô assim no meu melhor momento nesse sentido, porque ainda que as dores apareçam e as provas muitas vezes nos façam claudicar, assim, ter medo das coisas e sentir dor mesmo, né? Psicologicamente falando, eu não me sinto esmorecido, sabe, pelas coisas. O que acontece, eu consigo rapidamente assimilar. E antigamente eu não conseguia fazê-lo, né? O que acontecia comigo era que eu passava muito tempo querendo entender as coisas e não conseguia entrar num fluxo da vida. E muito disso se vinha por conta de que eu não aceitava erros, né? Os meus erros. Então eu tava vivendo o tempo todo tenso, o tempo todo eu já saindo dessa época de escola, né? Eu ia conviver com as pessoas e ficava com a neurose na cabeça como se elas estivessem cobrando algo de mim ou esperando que eu sempre fosse exímio. Só que esse pensamento, essa cobrança estava só na minha cabeça, né? E acho que quem sempre foi realmente muito exigente comigo foi meu pai, né? Sempre foi bastante. E por conta da minha incapacidade de comunicar, eu não conseguia pedir instruções sobre as coisas, né? Mas ainda assim eu consegui aprender muito, né, com o meu velho. Sempre nas vezes que eu acompanhei, a gente trabalhou junto, né? Muitas das vezes, ainda hoje, eu lembro de coisas que eu vi fazendo uma vez e eu posso reproduzir. Isso para mim é incrível, é sensacional. Essa é uma capacidade que eu tenho certeza que não sou só eu que tenho. É, e que pra mim é assim, nossa, eu não sei nem explicar, mas pra mim ó, é algo quase divino, sabe? É algo muito forte assim. Pra mim é muito bonito, é como se eu estivesse sempre com ele, né, comigo, porque nas situações vem essa lembrança, né? E eu preciso então reproduzir aquilo. Quais foram as condições? O que foi utilizado? Qual o método? Qual o passo a passo? Então, assim, se você tem esse medo de viver, eu recomendo que não tenha, né? Ó, grande coisa. Mas por quê? Não se leve tão a sério, né? Não se cobre por coisas que você não tem condições de oferecer. Apenas ofereça o que você tem. Se você quer ter mais coisas, se você quer ter mais para entregar, precisa desenvolvê-lo. E como é que se desenvolve as coisas? Plantando, né? E como que se planta? É necessário arar a terra. Como é que ara a terra? Passa uma faca, né? Abrindo o seio, os sulcos na terra, né? Então você abre o seio da terra para poder plantar sementes. Então o processo de plantio, embora a terra não reclame nada, olha como essa imagem ela é dolorosa, né? Passar uma faca, né, no ventre assim e colocar as sementes. Então, o processo do aprendizado ele é doloroso e ele é doloroso porque vai nos fazer confrontar com nossas inseguranças, com as máscaras. A gente constrói máscaras para nós ao longo da vida e depois a gente não sabe como soltar. Então, assim, eu acho que
Esse tema das máscaras seria um bom tema para falar num outro momento, né? Num outro momento de café. Se você quer que eu fale sobre isso, deixa um comentário aqui embaixo. É um tema muito interessante. Tanto das máscaras quanto da prisão emocional, né? O que eu chamo de coágulo emocional. É um outro tema que eu acho muito interessante. Tá? Então, é isso. Acho que por hoje é isso, né? Eu não tenho prática com esse negócio do microfone, ficar com esse negócio aqui. Eu gosto de ter as mãos livres. Mas enfim, é isso. Eu Então ficando por aqui mas tente realizar esse processo que eu falei. Busque internalizar as coisas como elas devem ser. Ter uma imagem delas. E persiga essa imagem. Pode ser que leve tempo. Pode ser que leve talvez muito tempo. Mas se dê o tempo apropriado para que as sementes germinem dentro do seu coração. Isso pode já resolver muita coisa. O que a gente precisa não é passar logo ao momento em que nós seremos bons ou profissionais naquilo. O que nós precisamos é aprender a respeitar cada momento da vida. Né? E se somos crianças nessa atividade, nessa ação, logo mais vamos amadurecer. Deixe que a gente alimente e dê o tempo adequado. Tá? Bom, se gostou do vídeo, peço o seu like, sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo. Até mais.